começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá com vocês, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo jóia com você. E a gente vai para o PET final avaliativo. O que eu preciso é que você seja honesto com você mesmo, tá? No final desse PET, você vai ter que preencher uma ficha. Então, se você ainda não fez os exercícios, eu gostaria que você tentasse fazer, porque você tem que responder se você aprendeu em partes ou não aprendeu, certo? Então, fica aqui, pausa o vídeo se você não fez, faça o exercício e depois volta para esse vídeo. Vamos ser honestos, a gente pede tanto que os governantes, os políticos sejam honestos e às vezes em pequenas atitudes nossas a gente não é honesto. Então você precisa primeiro fazer para depois verificar, tá? Espero que você já tenha feito isso e vamos para as atividades. Bora lá? Então estamos aqui, senhores. Mais um motivo para você ficar comigo, que se caso você não entendeu ou respondeu errado, que você possa aqui aperfeiçoar e corrigir, tá? A primeira lei de Newton enuncia que um corpo em movimento retilíneo com velocidade constante, então eu poderia falar um corpo em movimento retilíneo uniforme, certo? Em repouso, manterá essas condições, situação de inércia, quando não houver a ação de forças externas resultantes sobre ele. Dentre as situações apresentadas a seguir, assinale aquela em que o objeto exemplifica uma situação de inércia. Então vamos lá? Então tá, quando que eu tenho inércia? Eu tenho inércia em dois aspectos, né? Que a gente falou isso muito, que um corpo estaria em equilíbrio. Quando que um corpo está em equilíbrio? Em duas situações, senhores, tá? Primeira situação e a segunda situação. Qual é a primeira situação? É quando um corpo está em repouso, tá? Repouso. E a segunda situação é quando um corpo está em movimento retilíneo e o quê? Uniforme. A consequência disso, senhores, é que a nossa aceleração vai valer 0 metros por segundo ao quadrado. Ou eu posso falar que a aceleração é nula, tá? Que leva ao seguinte resultado. O que significa isso, tá? É que se a aceleração é nula, e aí eu vou precisar saber a segunda lei de Newton, tá? Segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então, a segunda lei de Newton fala que força é igual a massa vezes aceleração. Se a aceleração vale 0, a força resultante também será nula, será 0 newtons, certo? Então vamos lá, agora vamos para o exercício. Eu quero saber quando um corpo está em inércia, tá? Grava isso bem. Um satélite em órbita circular. Opa, se é circular, ele não está em movimento retilíneo, então está fora, não precisa nem acabar de ler. B, uma bola em queda livre. Se um corpo está em queda livre, ele está sujeito à aceleração gravitacional. Então, a aceleração não é nula. Se a aceleração não é nula, o corpo não está em movimento retilíneo uniforme. Ele estaria em um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, não é inércia. Então, B também está fora. Um carro movendo-se com velocidade constante. Velocidade constante é um movimento uniforme. Agora tem que ver se ele é retilíneo. Em uma estrada reta, opa, é retilíneo, né? E horizontal, com aceleração nula. Aqui houve um erro de digitação, tá, senhores? Aqui lê-se aceleração nula. Então, resposta certa, letra C, tá? B, um projétil no ponto mais alto da trajetória. Primeiro, se é um projétil no ponto mais alto da trajetória, tá, senhores? É o movimento paraboloide variado. Ele está pedindo no ponto mais alto. No ponto mais alto, senhores, eu concordo é o seguinte, que a velocidade do eixo y, tá, é igual a 0. E eu tenho velocidade no eixo x, tá, que é igual a velocidade o quê? Inicial do eixo x. No eixo x se comporta com movimento uniforme, mas no eixo y se comporta com movimento uniformemente variado.
Juntando esses dois movimentos, eu tenho um movimento paraboloide variado. Então, está fora, não é movimento retilíneo uniforme, certo? Ao puxar lentamente a toalha que cobre uma mesa, os objetos que estão em cima dela caem sobre a toalha. Aí tem aquela brincadeirinha, né? Que se você puxasse rapidamente, aí seria o segundo caso, né? Se você puxasse bruscamente, todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso, certo? É aquela brincadeirinha, aquela experiência do copo. Quem assistiu meus vídeos lá, eu acho que eu coloquei um vídeo sobre isso, certo? Exercício 1, letra C. Próximo exercício. A imagem mostra um garoto sobre o skate em movimento com velocidade constante. E aqui pelo desenho é retilíneo o movimento, né? Que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido ao... Aqui nós temos quem? A primeira lei de Newton. Tá aí, ó, senhores. Primeira lei de Newton. Que fala o que para você? Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que um agente externo mude seu estado. Quem seria o agente externo que está impedindo o movimento do skate, né, continuar em movimento retilíneo uniforme? A pedra, né? Travou o skate, certo? O homem tende a continuar em movimento que retilíneo, certo? Então, pela primeira lei de Newton, então, resposta correta aqui, ó, é letra A de amor, princípio da inércia. Ação de forças externas? Não. Não é isso, agente de forças externas, tá? O homem continua em movimento porque ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Princípio de ação e reação? Não. O princípio de ação e reação ia falar a força que a pedra fez no skate é a mesma força que o skate fez na pedra, né? De mesmo valor, na mesma direção e sentido contrário. Força de atrito exercício pelo obstáculo? Não. Tá? Ausência de atrito com o ar? Também não. Então, exercício 2 feito. Bora para o exercício 3. Exercício 3, tamo aí. Você pode tocar fisicamente outra pessoa sem que ela toque com o mesmo valor de força? A resposta é quem? É não. A resposta já te falo que é não. Não, tá? Explique sua resposta utilizando o quê? As leis de Newton. Então, vamos escrever qual lei de Newton que nós vamos escrever? A terceira lei de Newton. Então, aqui a resposta aqui, ó. Já vou colocar aqui entre parênteses, que é a terceira lei de Newton. A famosa ação e reação, tá? Aí você pode escrever. Vou escrever aqui e a gente volta, tá? Então, estamos lá, senhores. Já copiei para você e falar o seguinte, né? A toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade, mesmo valor, na mesma direção e sentido o quê? Contrário. Eu gosto muito dessas tirinhas, às vezes ajuda a gente a entender, né? Deixa eu ver se eu vou aumentar aqui, não vai perder a qualidade, né? Se você é um bom menino, né? E não faz pipi na cama... Nossa, mano, que terrível. Foi triste, filho, mas é a verdade. Olha lá. Se você já leu os gibis da Turma da Mônica, esse é o Sansão, né? A Mônica usa para bater no Cebolinha. Ok. Ela encosta no Cebolinha e aplica uma força no Cebolinha, né? Mas a mesma força que o Sansão faz no Cebolinha tem o mesmo valor que o Cebolinha faz no Sansão, na mesma direção e no sentido contrário. Por isso que o Cebolinha está todo destruído aqui e o Sansão também está todo destruído, tá? Então não tem jeito, ok? Próxima questão. Questão 4. Nas proximidades da superfície do planeta, o peso de um corpo é quantitativamente o produto da massa pela aceleração da gravidade local. Então ele falou o seguinte, ó, peraí, o que é peso? Né? A força-peso. Força-peso é massa vezes quem? A gravidade, ok? Continua a ler o texto. Uma pessoa pesa na Terra 550 newtons. Então vamos aqui, aonde que eu estou localizado agora? Estou localizado aonde? Na Terra. Então o meu problema se passa na Terra. Então tá aqui, força-peso é o quê? Massa vezes quem? A gravidade. A força-peso é de quanto? 550, então é o peso, tá?
Continua. No local onde a sua aceleração gravitacional tem intensidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu não tenho aqui? Eu não tenho a massa. Quanto que é a gravidade? 10. O 10 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo, senhores. Passa para lá dividindo. Então, vai ficar o seguinte. Massa é igual a 550 dividido, senhores, por quanto? Dividido por 10. Corta, corta. Portanto, a minha massa equivale a quanto? 55 quilogramas. Agora, isso que é importante. A massa não muda de um planeta para o outro. A massa aqui na Terra é a mesma massa na Lua, em Marte, em Vênus, em qualquer lugar. Agora, a força-peso muda. Por que muda? Porque a gravidade de cada planeta é diferente, gerando uma força-peso diferente. Isso foi na Terra. Voltando para o nosso texto, ele fala o seguinte: a massa é a intensidade do peso dessa pessoa na Lua. Então, onde que ele quer que passe o problema? Ele quer que você passe o problema onde? Na Lua. E aí você vai calcular o peso, tá? Então, o peso é massa vezes a gravidade. A massa na Lua é a mesma, 55. A gravidade na Lua vale quanto? Ele me deu lá, que vale 1,6, tá? 1,6. O peso na Lua que eu não sei. Então, fazendo essa conta, 55 vezes 1,6 vai dar 88 newtons. Então, mais uma vez para você, a massa no planeta Terra e na Lua é a mesma, tá? O que muda é a força-peso. Na Terra, essa massa de 55 vai ter uma força-peso de 550. Na Lua, essa força-peso vai ter o valor de quanto? 88. Tá certo, senhores? Próximo exercício, bora lá? Exercício 5 fala o seguinte: um corpo é abandonado do alto de um plano inclinado, conforme a figura. Agora aqui eu tenho informação importante. Se ele é abandonado, significa que a velocidade inicial dele vale quanto? 0 metros por segundo, certo? Velocidade inicial dele, beleza? Continua aqui. Considerando as superfícies polidas ideais, quer dizer que não vai ter atrito, a resistência do ar nula e 10 metros por segundo ao quadrado como a intensidade da aceleração gravitacional no local. Então, quanto que é a minha gravidade? O meu G no local? 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Determine o valor aproximado da intensidade da velocidade com que o corpo atinge o solo. Tem duas maneiras de fazer. Tem a maneira mais simples e a maneira um pouquinho mais complicada. Maneira mais simples, como que a gente pode fazer isso? Eu posso falar que energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Que é energia mecânica? É energia cinética mais a energia potencial antes, que é igual a energia cinética mais energia potencial o quê? Depois, certo, senhores? Lembrando que aqui não tem mola, então nem vou falar de energia potencial elástica, certo? Energia cinética antes, tá? O antes é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, mais energia potencial, que é massa vezes a gravidade vezes a altura, que é igual a depois, que é quem? Massa, velocidade ao quadrado, tá? Depois, sobre 2, mais massa vezes a gravidade vezes a altura depois. Vamos aqui, entender o seguinte, olha que beleza. No começo, a minha velocidade inicial é 0, então tudo isso que dá 0, 0 ao quadrado dá 0, dividido por 2 dá 0, vezes a massa dá 0, certo? No depois, eu vou considerar que nesse nível aqui, ó, é o nível do solo, que a altura é 0. Então, portanto, aqui também daria quanto? Daria 0, certo? Também é interessante entender que essa massa, com essa massa aqui, que eu posso fazer o quê? Cortar. Então, eu já limpei bastante a minha equação, né? Então, eu posso vir cá antes, eu tenho a gravidade, que vale quanto? 10. No exercício, ele me fala que a altura que ele está inicial é de quanto? 5 metros. Então, uma altura é quanto? 5. A velocidade ao quadrado que eu quero determinar, tá? Dividido por quanto? Dividido por 2. Dividido por 2. Então, aqui. Vou fazer a continha mais acelerada. 10 vezes 5, 50. O 2 está dividindo, passa para cá o quê?
multiplicando. 50 vezes 2 dá quanto? Dá 100. Então, aqui vai dar quanto? 100 é igual a V ao quadrado. Eu não quero V ao quadrado, eu quero V, tá? Então, aqui nós vamos ter que tirar, né? A raiz quadrada. Então, vai ficar assim. V é igual a raiz quadrada, mais ou menos, né? Porque é uma equação de segundo grau, tá? 100. 10 vezes 10, 100. Então, V é mais ou menos quanto? 10 metros por segundo. Esse mais ou menos, tá, gente? É porque eu tô sendo chato matematicamente, tá? Eu tô sendo um cara xarope matematicamente. Letra D é a sua resposta. Se você quer aprender, fica aqui que nós vamos fazer esse exercício de outro módulo, tá? Então, vamos cá. Vem comigo aqui, ó. Vou apagar tudo aqui. Tamo aí, já arrumadinho o quadro, né? Qual que é o novo módulo que a gente vai fazer? Aqui, senhores, eu poderia usar plano inclinado, tá? Eu tenho o eixo Y, certo? Eu vou ter uma força peso que vai estar aqui para onde? Vai estar aqui para baixo, não é isso? Ó. Aqui é a minha força peso. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter quem? O meu PX, que vai estar aqui, ó. O meu PX. Eu vou ter quem? O meu PY, né? Meu PY, vou ter força normal. E aí eu vou ter que lembrar que PX é igual a quem? A força peso vezes o seno de alfa. Lembrando que o ângulo é esse aqui. Esse ângulo é o mesmo entre a força, né, do eixo Y, tá? É o mesmo. E aqui seria quem? Meu PY. E aqui é quem? O meu PX. Aí é aquela brincadeirinha que vocês aprenderam comigo. Tá com ângulo, cosseno. Tá sem ângulo, que é o PX, seno, certo? Então, vai ficar o seguinte aqui. PX. Aí é o seguinte. Não, Magno, mas ele não me deu a massa do objeto. Então, deixa indicado, garoto. Deixa indicado. Então, vai ficar M. A gravidade ele deu, que é quanto? 10. E o seno de alfa? Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? 5. Quem é a hipotenusa? 8, né? Eu rabisquei aqui, mas é 8 aqui, né? Então, vai ficar quanto? O cateto oposto é 5 dividido por quanto? Dividido por 8. Então, o meu PX, tá? O meu PX vai valer M 50 dividido por quanto? Por 8. Agora aqui, senhores, vamos comigo aqui. Segunda lei de Newton. O que é a segunda lei de Newton? É força, que é igual a massa vezes quem? Aceleração. O que o PX é? O PX é uma força. Então, eu posso falar o seguinte. Massa vezes aceleração é igual a massa vezes 50 dividido por quanto? Por 8. O que eu posso fazer? Massa com massa, corta. Portanto, a minha aceleração vale 50 dividido por quanto? Por 8 metros por segundo ao quadrado. Mas eu quero a velocidade. Ah, Magno, é um movimento uniformemente, movimento retilíneo, uniformemente variado, certo? Quais são as equações? Lembra quais são as 3 equações do movimento uniformemente variado? S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Vamos voar até, que é velocidade, é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, que é a equação de Torricelli, e é justamente a que eu vou usar, tá? Então, vem cá comigo, ó, vou pôr em azul. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Bom, V ao quadrado, velocidade inicial vale quanto? 0. Posso o quê? Jogar fora, que 0 ao quadrado dá 0, não muda nada, certo? 2 vezes a aceleração. Quem é a aceleração? 50 dividido por quanto? Por 8. O delta S é quanto? É 8. Da onde você tirou esse 8 aqui, ó? Tirei daqui, senhores, ó. Vou até apagar aqui, ó, depois que a gente já estudou isso aqui, ó. Você vê que o delta S que ele desce pela rampa é de quanto? É de 8, tá? Então, a distância que ele vai percorrer é de 8. O que eu vou fazer com esse 8? 8 com 8, o que eu posso fazer? Cortar. Portanto, eu tenho quem? V ao quadrado é igual a quanto? 100. V é igual a quanto? 10 metros por segundo. Certo, senhores? Questão respondida. Bora para a questão 6.
Questão 6, senhores. Marque V para verdadeiro, F para falso, ao ler as sentenças a respeito da lei da gravitação universal de Newton. O que é a lei da gravitação universal de Newton? Força gravitacional é a constante gravitacional, massa 1 vezes a massa 2, dividido por quem? Por D ao quadrado, certo? Essa é a lei da gravitação universal, é a formulazinha para a gente utilizar, e é ela que responde nossos exercícios. A constante da gravitação universal assume valores distintos. Distintos quer dizer o quê? Diferentes para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força de atração gravitacional. Alternativa falsa. Porque a constante, o nome dele já fala, é constante gravitacional, é para qualquer planeta, tá? O que vai mudar é a massa do planeta, do corpo e a distância entre um e outro. A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos? Verdadeiro. Tá aqui, senhores, ó. Quanto maior, ó, vamos entender, hein? Quanto maior a distância, menor a força, tá? Só para você ter ideia, só para você entender que se eu aumentar o denominador, o resultado diminui, eu vou colocar assim, ó, 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por 10 dá 0,1. Que conclusão? Se eu aumentar o denominador, o resultado, o que acontece com ele? Diminui. E aqui diminui o que? Ao quadrado. Então, aquela alternativa lá é o que? Verdadeira. Se a distância entre dois corpos for triplicada, aumentá-la 3 vezes, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor. Então, se eu triplicar a distância, quer dizer, a distância ficar 3 vezes maior, o que vai acontecer? A força vai diminuir? Sim, vai diminuir quantas vezes? 9, vamos ver? Eu vou chamar aqui, ó, de F1, ó. Vou chamar aqui de F1. O F2, agora, meu F2, um pouquinho azul, meu F2 será a mesma constante, a mesma massa, a outra massa, só que a distância aqui agora não será D, eu tripliquei, então será 3D elevado isso ao quadrado. Então, isso aqui seria constante, a massa do corpo 1, do corpo 2, dividido, isso tudo, 3 ao quadrado, 9, D ao quadrado, D ao quadrado. Agora, você entende que isso daqui, ó, quem é, ó, esse G, Emão, Eminho, dividido por D ao quadrado, é quem? É o meu F1. Então, eu posso falar que o F2 é o F1 dividido por quanto? 9. Então, essa nova força seria 9 vezes menor que a força antiga. Então, essa alternativa aqui é o quê? Verdadeira, tá, senhores? Belezinha. Voltamos aqui para cá, deixamos aqui. A única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos, eu tenho vários, tá? Aqui é constante, isso aqui não muda. Eu posso mudar a distância, mudar a massa de um corpo, mudar a massa do outro corpo. Então, eu teria essas 3 maneiras de fazer. Então, aqui, a única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos, considerando constante sua massa, a massa é constante. A constante é constante, a massa é constante, não muda. A única forma que eu tenho é mudando a distância, tá? É alterando a distância entre eles. Aí que tá o problema. O que é alterar? Você concorda que alterar a distância, eu posso aumentar a distância ou eu posso o quê? Diminuir a distância? Se eu aumentar a distância entre eles, vai o quê? Eu vou reduzir a força de atração. Agora, se eu diminuir a distância, eu vou o quê? Aumentar. Então, eu vou considerar aqui como sendo falsa, ó, essa alternativa é falsa. Para ela ser verdadeira, eu teria que fazer aqui a seguinte, ó, eu teria que colocar aqui, ó, aumentar, em vez da palavra
alterando, tá? Que aí ficaria assim, ó. A única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos, considerando constante as suas massas, é aumentando a distância entre eles. Isso, se você aumenta a distância, vai diminuir a força e vai diminuir o quê? Ao quadrado. Se você aumentar a distância 2 vezes, a força diminui 4 vezes. Se você aumentar a distância 5 vezes, a força vai diminuir 25 vezes, tá? Então aqui não é alterando, tá? Alterando deixa fácil, tem que ser aumentando, né? Eu escrevi errado aqui, tá, gente? É aumentando. Ai, que burro, dá 0 para ele. Aumentando a distância entre eles, tá? Continua aí comigo, vamos embora. Se a distância entre dois corpos for triplicada, então se eu tripliquei a distância, eu aumentei a distância 3 vezes, a força de atração gravitacional entre eles será 6 vezes menor? Não confunda, você é um aluno que de primeiro colegial sabe que é elevado ao quadrado, tá? Elevar ao quadrado não é multiplicar um número pelo outro, né? O que esse número é? Esse número é o expoente. O que esse número é? Base. O que o expoente me conta? Quantas vezes a base repete? Se é 3, vai ficar 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, que a gente já fez um outro exercício, então essa alternativa aqui é falsa. Chegamos aqui ao final. Acabou! Acabou nada, você tem que preencher isso aqui, ó. Vamos lá? Compreende as 3 leis de Newton? O que cada uma delas afirma? Você vai marcar que sim, em partes ou não. Gostaria que você fosse verdadeiro, tá? Se você ainda não compreende, nós temos um playlist aqui, tá, senhores? Das leis de Newton. Nós resolvemos todos os PETs. Você pode ir lá, assistir, estudar e voltar e responder que sim, tá? Dá tempo ainda. Compreende as situações de inércia no dia a dia? Sim, em parte ou não, tá? Dá tempo, é só estudar o playlist Leis de Newton. Consigo verificar o valor da força resultante em um corpo? Ainda que tudo é lei de Newton. Compreendo a energia mecânica, se conserva entre as energias cinéticas, potencial, gravitacional e potencial elástica. Pessoal, esse aqui é aquele exercício do triângulo lá, que a gente resolveu de 2 maneiras. Se você ainda não compreende, nós temos um playlist de energia mecânica, que é o próprio PET. É só você digitar lá Magno Física e ir lá nos playlists que você vai assistir. Tem 130 vídeos de física aqui para você nesse canal até essa data, tá? Vai ter mais. Entendendo que força gravitacional atua em todos os corpos do universo e depende da massa e da distância entre eles, da distância ao quadrado, que ele esqueceu de falar aqui, né? Sim, não, nós também temos playlist. Senhores, o ano que vem você fatalmente vai estar no segundo colegial, já tem um playlist do segundo aqui já montado para você, tá? Já tem matéria de segundo, mas eu quero que você mantenha em contato comigo no segundo colegial. Se tiver uma dúvida, precisar de um aulão, entre em contato que a gente resolve isso aí para você. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever, curtir no canal, tá? Fica com Deus. Fui!